Mesmo sem novas mudanças tecnológicas, até 20% dos empregos iniciais de colarinho branco podem desaparecer. Conor Grennan é o principal arquiteto de IA e fundador da IA Mindset, uma organização de treinamento que ajuda as pessoas a adotarem a IA no dia a dia. Reinventar um processo chama mais atenção do que simplesmente fazer mais do mesmo trabalho. Novas ferramentas surgem todos os dias. Você as usa algumas vezes por semana e pensa: estou ficando para trás? Como acompanhar? Se eu não entender isso, meu emprego pode desaparecer. Então, antes de tudo, não se estresse, certo? Todo mundo está enlouquecendo com esse papo de eu acabei de transformar isso naquilo. Não se preocupe com isso, pelo menos por enquanto. Um usuário avançado está usando isso em tudo, desde casa até o trabalho e de volta, além de ter conversas longas. Porque isso não é o Google, isso é um companheiro. Nesta conversa, Conor revela por que nós, naturalmente, entendemos mal a IA e como transformá-la de uma ferramenta de busca no seu companheiro mais poderoso. Como lidar com um mercado de trabalho em constante mudança e quais habilidades são essenciais quando o futuro da tecnologia é incerto. Conor, obrigada por participar. Estou animada para conversar com você. Você ensina inteligência artificial a futuros líderes empresariais e orienta grandes empresas e suas lideranças. Pode se apresentar em 60 segundos e explicar por que as pessoas deveriam te ouvir quando o assunto é inteligência artificial? Obrigado pelo convite, é uma honra estar no seu programa. Claro, eu sou Conor Grennan, sou o principal arquiteto de IA na NYU Stern School of Business aqui em Nova York e grande parte do meu trabalho é liderar a IA Mindset, uma consultoria de treinamento que prepara grandes organizações e pessoas em geral, promovendo uma nova forma de pensar sobre IA. É uma estrutura comportamental em vez de simplesmente dizer, olha, aqui estão alguns recursos e uma ferramenta que todo mundo deveria usar. A ideia é que, quando você realmente senta com as pessoas na sala, muitas delas já estão usando. Sabe, algumas vezes por semana, ou algumas vezes por mês, ou apenas para objetivos específicos. Para consultas, basicamente para fazer perguntas. Então é isso, exatamente isso. Podemos encerrar o podcast agora, era só isso, né? A ideia é que, mesmo quando eles estão usando bem, duas coisas meio que distorcem as estatísticas, eu acho. Primeiro, imagine que você esteja em uma sala cheia e pergunte, quem aqui usa Excel? Todo mundo levantaria a mão. Mas se você perguntar quem conhece 40 fórmulas e já fechou um negócio de $500 mil, como um banqueiro de investimentos, poucos levantariam a mão. Todo mundo, entre aspas, está usando, mas quem realmente mudou a forma de trabalhar com isso? Para mim, um usuário avançado usa isso em tudo, desde casa até o trabalho e de volta, além de usar algo como 30 vezes por dia. E também mantém conversas longas, porque, como você disse, né, isso não é o Google, não é uma busca, isso é um companheiro. E quando falamos das pessoas que estão ouvindo isso e pensam, ok, eu uso talvez algumas vezes por semana e sinto que estou ficando para trás. Porque todo mundo ao meu redor está compartilhando coisas do tipo, eu acabei de começar a usar esse novo aplicativo e ele mudou completamente a forma como eu trabalho. O que essas pessoas deveriam fazer agora? Então, primeiro de tudo, não se estresse, certo? Todo mundo está enlouquecendo com esse papo de eu acabei de transformar isso naquilo. Não se preocupe com isso. A coisa mais importante que as pessoas podem fazer é simplesmente usar a ferramenta com a qual se sentem confortáveis. E com isso, quero dizer ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, seja qual for, não importa. E simplesmente começar a aplicar essa ferramenta no que já estão fazendo. O problema é que as pessoas continuam achando que precisam da coisa perfeita, sabe? Elas estavam salvando aquelas 10 mil bibliotecas de prompts, e isso não fazia sentido nenhum, além do medo de ficar de fora. O que eu diria é, pegue isso e perceba que você tem uma certa quantidade de coisas para fazer todos os dias. Aqui estão as coisas que eu faço, seja em casa ou no trabalho, quase não importa. Normalmente, eu tento resolver sozinho ou busco no Google. Agora, imagine ter uma fada madrinha mágica ao seu lado o tempo todo, sempre disponível. Então, não se preocupe com qual é a ferramenta mais nova ou com o GPT 5.2. O que ele faz? Você não precisa de 10 doutorados no bolso só de uma ajudinha todos os dias. E qual é, assim, o caso de uso que você acha mais transformador? Para mim, por exemplo, pedir para o Gemini ler meus e-mails e colocar as coisas na minha agenda já muda completamente o jogo. Agora, todos os e-mails da escola vão direto para a agenda e eu já adiciono meu marido em tudo. É muito prático. Teve alguma situação em que você pensou, só tenta isso e sua vida muda? Você vai entender o poder da IA? Para mim, é muito mais sobre fazer brainstorm e ter conversas. Eu escrevo bastante, então grande parte do que eu faço envolve ensinar e escrever.
Nesses dois pontos, a IA tem sido extremamente poderosa. Sou escritor de formação e acho que escrevo bem, mas sempre dá para melhorar. Eu pego o que escrevi e coloco lá. Pode ser o Claude, o Copilot, o Gemini ou o ChatGPT e peço para deixar mais legível. Eu não peço para a IA fazer o primeiro rascunho porque depois fica difícil tirá-la do processo. Sempre faça o rascunho primeiro e depois pergunte: como posso melhorar? Esse é meu público. O que posso mudar? Para mim, geralmente deixe mais claro, quais dados estão aqui? Esses são o primeiro e o segundo caso de uso para mim. De novo, como criador e empreendedor, eu só tento descobrir o que estou deixando passar. Aqui está o que estou fazendo agora. Eu uso muitos modelos de pensamento dessas ferramentas. Você pode pedir, por exemplo, para pensar mais profundamente e ela te devolve uma resposta. É quase como ter um co-CEO, um cofundador ou um gerador de ideias ao seu lado dizendo: sabe, Connor, eu sei que você sempre fez assim, mas já pensou que isso pode estar errado? Pedir para ela encontrar falhas no seu argumento é extremamente poderoso. E essa é a mudança de mentalidade, né? Porque você sai de, eu só estou fazendo perguntas para algo maior. Eu trato isso como minha orientadora de carreira e minha coautora. O que é essa mudança de mentalidade? O que você ensina para seus alunos? Sim, a mudança de mentalidade é tudo, certo? E mentalidade é um pouco de um... Eu não sei, eu nem gosto muito dessa palavra, mesmo minha empresa se chamando mentalidade de IA, porque parece que não significa muita coisa. Mas o que a gente quer dizer, na prática, é que isso é uma mudança de comportamento. E quando eu digo isso, é porque ao conversar com grandes empresas, quero dizer, todo mundo, desde, o Walmart para baixo, certo? A ideia é que toda empresa enxergue isso como uma transformação digital. E você sabe o que isso quer dizer, né? É quando você troca um produto antigo por um novo que basicamente faz a mesma coisa, certo? Você usava lápis e papel e agora usa Excel. Ou tinha, máquinas de fax e agora usa e-mail. No fundo, você só está trocando uma ferramenta por outra que faz praticamente a mesma coisa. Isso é transformação digital. Mas agora imagine que temos algo que funciona de um jeito totalmente diferente. Algo que te ajuda a pensar de uma nova forma. Eu sempre pergunto às pessoas, o que o seu chat GPT substitui? Sempre dá para dizer o que algo substitui, certo? Tipo, o e-mail substituiu o fax, o martelo substituiu a pedra. Sempre dá para apontar o que algo substitui. O ChatGPT não apenas dá respostas, ele é uma nova forma de pensar. Muita gente diz que ele substitui a busca do Google, mas na verdade ele substitui várias outras coisas também. Quando você pensa assim, percebe que não está substituindo algo, mas ganhando uma nova pessoa ao seu lado. Bem ali do meu lado. Alguém capaz de me ajudar com qualquer coisa. Tipo, se você derramar café na camisa, ele te ajuda. Se precisar de ideias, ele ajuda. Se precisar processar informações, ele ajuda. Se você precisar organizar a festa de aniversário de uma criança de 12 anos, ele também ajuda. É algo tão amplo que limitar isso a casos de uso específicos acaba sendo restritivo demais. É realmente um novo jeito de pensar. Eu ouvi você comentar que, ao anotar o que faz, dá para tirar uma foto e mandar para o ChatGPT perguntando quais ferramentas poderiam acelerar esse processo. E algo que percebi que está funcionando muito bem para mim agora é que, mesmo para quem começou cedo, memória é algo essencial, né? Cada aplicativo lembra das suas interações, lembra dos seus objetivos, das suas paixões e até das coisas que você tenta evitar. Eu comecei a usar o ChatGPT e o Gemini de forma mais estratégica porque gosto dos dois, e no Perplexity tento usar cada um com objetivos diferentes. Percebi que, quando falo sobre meus objetivos estratégicos e meu direcionamento, cada resposta começa a se alinhar a isso. Quando pergunto, por exemplo, sobre um hotel em Nova York, o ChatGPT responde: Marina, você está tentando desacelerar, está buscando isso, isso e aquilo. Você deveria escolher esse hotel porque ele fica a 10 minutos do estúdio. Para quem é novo nisso e usou o ChatGPT poucas vezes, você sente isso também? Você diria que a melhor forma de começar a integrar IA é, primeiro, conversar com ela sobre seus objetivos estratégicos e também descrever quem você é? Com certeza. E eu adorei esse exemplo que você acabou de dar sobre o hotel. Vamos analisar isso por um momento, certo? Vamos falar do Google, ou melhor, da pesquisa do Google. Não estou falando do Gemini aqui. Você simplesmente pergunta algo como: qual é um bom hotel que costuma ficar perto do estúdio? E o Google vai analisar isso e te dar uma resposta determinística. Tipo, ok, todos esses ficam a 3 quarteirões. Mas imagine ter um amigo que realmente conhece a região. Você pergunta: Connor, meu melhor amigo, onde eu deveria ficar? Eu sei que você conhece Nova York e eu diria: Marina, conhecendo você, eu diria que esse hotel é ótimo, mas quando você sai, a vizinhança é meio estranha. Já esse outro fica bem ao lado de um Whole Foods. E eu sei que você gosta de correr todo dia ou algo assim, e esse aqui fica perto de um parque.
Além disso, você quer chegar ao estúdio um pouco mais cedo, mas adivinha? Tem um metrô que te leva até lá em 5 minutos. Você não precisa ficar colada no estúdio, você vai querer ficar aqui. Isso vai te inspirar. Entende o que eu quero dizer? O resultado é completamente diferente, e esse é o ponto. As pessoas só fazem a busca, recebem a resposta e vão embora. Mas tem outro aspecto nisso. Nosso cérebro tem dificuldade porque isso parece um mecanismo de busca, então ele trata como um mecanismo de busca. Se tivesse um bebê sentado aqui no nosso estúdio de podcast, o que seria incrível, aliás, você falaria automaticamente com ele como se fala com um bebê. Você não pensaria, como eu falo com isso? Você simplesmente faz, de forma instintiva. Esse é o ponto. Quando o cérebro vê algo como o ChatGPT, nossa pesquisa mostra que ele parece um mecanismo de busca, então o cérebro entra nesse modo. Modo comando. Pergunta, resposta, vai embora. Tipo, qual hotel devo usar? Em vez de pensar, ei, esse é um amigo com quem eu estou trocando mensagens. Você nunca faria isso se tivesse o Jeff Bezos na sala e fosse fazer uma pergunta para ele. Você teria uma conversa. É isso que a gente precisa superar. É por isso que chamamos de mentalidade. São barreiras mentais que precisam ser vencidas. Sim, é como um amigo. Para mim é mais como uma treinadora profissional, com acesso a todas as informações, algo parecido com o tipo de apoio que o Jeff Bezos teve com a treinadora de carreira dele. E eu simplesmente comecei a perguntar tudo pra ela. É fenomenal, e é exatamente isso, porque, de novo, transforma tudo em uma conversa. Mas por que isso é tão difícil? Sendo bem prático aqui, porque a gente pode falar o quanto quiser. Ah, é só conversar com ela como se fosse uma pessoa. Mas isso é como dizer, é só comer menos e fazer exercícios. Tem um motivo pelo qual isso não é tão simples assim. Talvez para você seja. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em comer menos e fazer exercícios, mas por que a gente tem problema até para subir numa esteira? Porque o nosso cérebro prioriza recompensas rápidas e economizar energia, e a esteira não entrega nenhuma dessas coisas. Então, no fim das contas, não tem nada a ver com a esteira ou com quantos recursos ela tem. Tem tudo a ver com a forma como o nosso cérebro funciona e nos trava. Aqui acontece a mesma coisa. Nossa pesquisa ao longo de 2 anos mostrou que não é que as pessoas não queiram tratar isso como algo mais humano ou não vejam valor nisso. É que o cérebro está, literalmente, tratando isso como um mecanismo de busca, por causa de como os caminhos neurais e a automação funcionam. E é por isso que precisamos criar novos paradigmas e estruturas para ajudar as pessoas a superar isso. E as ferramentas mudam muito rápido, como você comentou. Como você acompanha tudo isso? Fico feliz que você tenha perguntado isso, porque eu sempre digo às pessoas que elas não precisam acompanhar tudo. Em parte, sim, porque você tem isso, eu preciso por causa do meu trabalho. Mas, no geral, 99,9% das pessoas não precisam. Por quê? Porque as coisas que acabaram de sair, literalmente ontem à noite, ou anteontem, seja lá o que for, tipo Gemini, Claude 4.5, ChatGPT 5.2, a diferença prática do que isso oferece não é significativa para 99,9% das pessoas. De novo, você não precisa de 14 doutorados no bolso. Não precisa disso tudo. Quando penso até em algo como o Excel, é a mesma lógica. O que eu digo para as pessoas é, não se preocupem com a ferramenta. A ferramenta vai dar conta do recado. Do mesmo jeito, você não precisa comprar a melhor esteira do mundo. Você só precisa calçar um tênis e sair para correr. O difícil é fazer isso por causa de como o nosso cérebro funciona e do que ele prioriza, muito por causa do nosso sistema límbico. Então, pensando de forma prática, digamos que você tem uma tarefa para fazer e pensa, ok, o que vai me ajudar nisso? Preciso montar uma planilha ou criar uma apresentação de slides? Qual ferramenta faz mais sentido para isso? O que eu diria para as pessoas, principalmente como ponto de partida, mas mesmo que você já se sinta confiante, é: não se preocupe com qual ferramenta faz melhor. Pense no seu processo, certo? Deixa eu te dar um exemplo rápido. Eu trabalhei com o CEO de um grande banco em Nova York, e ele perguntou se isso ajudaria a decidir se deveria abrir um escritório em Denver. Eu disse, na verdade, não exatamente, porque isso não é uma máquina de respostas, é uma máquina de processos. Ele respondeu, isso é meio que o que eu preciso. Eu falei, ok, então vamos conversar sobre como você faria isso. Ele explicou, esse seria o processo que eu seguiria sem IA e detalhou cada etapa. Devia ter umas 12. Eu disse, ok, aqui a IA pode te ajudar, aqui eu posso te ajudar. Então, na verdade, é mais sobre dividir o processo do que buscar uma resposta final. Pense no seu processo e deixe a IA te orientar e apoiar em cada etapa. Então você basicamente coloca esse processo dentro do ChatGPT? Exatamente. É igual às apresentações de slides. Há anos as pessoas reclamam, ele não faz slides incríveis. Mas esse é o seu trabalho, é por isso que você é pago. Não delegue tudo. Diga, essa é a mensagem que quero transmitir. ChatGPT, me ajude com o conteúdo. Normalmente cada slide precisa disso. O que seria visualmente impactante? Aí você monta o slide. É como o Gama. Sim, o Gama faz apresentações lindas. O Gama faz coisas bonitas, tem várias ferramentas que criam slides visualmente incríveis, mas no fim das contas é o seu processo que vai ser fortalecido por isso. Este podcast foi lançado originalmente em inglês.
E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Quais são suas 3 principais ferramentas? Ok, mudando a ordem porque isso sempre muda. Eu diria que adoro o Claude 4.5 Opus. Acho que é um escritor extremamente poderoso. Adoro o Gemini 3 como ferramenta de pensamento mais profundo. É fenomenal e se integra muito bem com meus serviços do Google. O ChatGPT faz parte do meu dia a dia. Ele basicamente substituiu o Google para mim. Se tem uma dúvida, pergunto lá. Tipo, quanto tempo vive um carvalho? Não sei por que eu perguntaria isso, mas o ChatGPT virou meu recurso principal. E tem o Copilot. Quando trabalho com empresas que usam o Copilot, fazemos várias integrações e ele está ficando cada vez mais inteligente. Então esses são... Desculpa, eu sei que você pediu 3, mas esses são os 4 que eu alterno todos os dias. Então, basicamente, você está usando os grandes LLMs do mercado, não aplicativos menores e super específicos. Eu gosto muito disso, e aqui está o motivo. É até por isso que eu respondo assim quando me perguntam, porque pode até haver ferramentas específicas que eu uso. Mas o problema é que na história da tecnologia, a gente está sempre procurando a melhor coisa, né? Sempre me perguntam, qual é melhor, Claude ou ChatGPT? E eu digo, essa não é a pergunta certa. É como perguntar, essa garrafa de vinho de $900 é melhor que a de 800? Talvez seja. Sinceramente, eu não faço ideia. Meu paladar vai até uns $80. Talvez o seu vá além, mas o meu não. O ponto não é qual é melhor. É qual se encaixa melhor no seu jeito de trabalhar e no que você quer alcançar. E quando a gente começa a focar demais numa ferramenta específica, tipo algumas dessas ferramentas de apresentação, mesmo sendo ótimas, eu diria, acostume-se a ter esse companheiro porque ele vai te ajudar. Uma coisa que eu faço muito com escritórios de advocacia é o seguinte, eles perguntam qual é a melhor tecnologia jurídica. E eu digo, sinceramente acho que todas são muito boas. Mas e se você tivesse apenas um companheiro, seja no ChatGPT, no Gemini ou no Claude, que estivesse ali só para te ajudar e com quem você pudesse simplesmente conversar? O ponto não é qual esteira é melhor, é calçar o tênis de corrida e sair para correr. Sim, eu adoro isso. E também, com os LLMs ficando cada vez melhores, você sempre acaba voltando para esse ponto. Sim. Existe alguma dica para o ChatGPT, já que eu uso ele como uso o Google e ele conhece muito das minhas perguntas? E eu sinto que isso acontece porque a resposta é tão bem estruturada, até quando comparo com o Gemini. Eu simplesmente adoro quando ele me entrega tópicos, texto em negrito e emojis. Essa parte visual, acho que eles acertaram em cheio. Como você faz essa transferência? Você acha o Claude incrível? Quero testar a escrita. Como transferir o conhecimento do ChatGPT para o Claude? Essas ferramentas estão tão boas hoje que dá para fazer essa transferência com muita facilidade. Hoje eu tenho co-CEOs de mentalidade de IA no Claude, no Gemini e no ChatGPT. Fiz isso porque o ChatGPT basicamente já sabia tudo sobre mim, né? Você falou sobre memória e ela é realmente muito poderosa. Então eu pedi ao ChatGPT, cria um documento de 10 páginas com tudo o que você sabe sobre mim, resumido ao essencial, como meus gostos e meu jeito de pensar. Tipo, o que eu gosto, o que eu valorizo nos resultados, esse tipo de coisa. Aí eu pego isso e jogo no Gemini e o Gemini entende na hora. O Claude também entende na hora. Você consegue basicamente transferir a sua memória para cada um deles, o que para mim é algo muito poderoso. Eu adoro isso. Você tem alguma pergunta ou consulta que as pessoas deveriam usar, especialmente no fim do ano? Eu estava entrevistando o fundador do Opus Clip e ele me contou sobre uma pergunta que costuma usar. Ele perguntou ao ChatGPT ou algo assim, acho que estava usando o Gemini. Ele perguntou, com base nas minhas perguntas dos últimos 6 meses, que conselho você me daria se pudesse voltar 6 meses atrás? Eu perguntei isso para o meu ChatGPT e ele respondeu, Marina, você está tentando controlar tudo na sua vida. Filhos, cachorro, trabalho. Você precisa relaxar. E eu pensei, é exatamente isso. Então esse foi o resultado. E aí pensamos, ok, vamos construir uma estratégia para 2026 com base nisso. Você faz algo parecido? Isso é extremamente poderoso porque o seu LLM tem memória sobre você. Quando você fala com um grande modelo de linguagem, eu faço isso quase em todo prompt, só para garantir. É tipo, questiona, 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 porque ele realmente questiona.
Ok, estou antropomorfizando um pouco, mas é quase um contra-argumento, né? Ele responde de forma cuidadosa e empática. Provavelmente porque ele não diz algo como Reina, sua idiota. Ele diz algo como Reina, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? É sempre a pessoa mais gentil. Marina, você é incrível, você faz tanta coisa. Todo mundo fala da bajulação, né? E eu fico tipo, isso é ótimo, eu adoro essa parte. E você acaba se acostumando com isso. Já espera que todo mundo te trate assim. Meu Deus! A IA pode nos ensinar muito, principalmente sobre como se comunicar de forma empática. Mesmo não sendo empática por natureza, ela se comporta assim. Por isso, eu costumo compartilhar algumas coisas ali. Eu sempre digo, fique à vontade para discordar, eu não vou ficar na defensiva. Sei que não é algo fechado, mas isso vai me ajudar. Outra coisa que eu uso o tempo todo é pedir. Deixa isso mais legível. Como eu estou pensando aqui? E honestamente, essa foi uma das maiores mudanças para mim. Eu acabei de fazer uma masterclass, mas se você conhece a marca, e uma coisa que eu trabalhava muito lá era essa ideia de nunca parar, certo? Porque a gente para de trabalhar. E por que que a gente para? Porque pensa, eu não aguento fazer mais uma versão, ou não aguento pensar nisso mais uma vez. Mas você não precisa parar. Você pode simplesmente perguntar, como eu posso melhorar isso? O que está faltando? O que está faltando? 5 vezes seguidas. Não vai piorar. E se piorar, você percebe e diz, ok, vamos voltar um passo. Então, para mim, o mais importante é sempre criar o primeiro rascunho e depois editar, deixando mais legível. E o que eu mais gosto no Opus é tê-lo sempre por perto. Adorei que você o entrevistou, geralmente no fim do ano. Lembre-se, o seu cérebro, instintivamente, vai dizer que você está exausto e que não deveria continuar, Connor. Você precisa reeducá-lo para responder só mais uma vez. O que está melhor? O que eu estou deixando passar? Esse é o verdadeiro poder. Eu adoro isso. E quando falamos de desinformação, né? Porque a gente recorre à IA para tantas coisas. Às vezes eu percebo que se fico só, especialmente focada em um único tema, fazendo várias perguntas sobre a mesma coisa. Aí eu faço uma pergunta quase terapêutica e a resposta vem tipo, não, eu nunca faria isso. Como você lida com isso? Porque eu acho que o Mustafa comentou que 60% das perguntas feitas a copilotos de IA são médicas, e eles até conectaram bancos de dados de Harvard para garantir que as respostas sejam corretas. Mas você já usou o ChatGPT para, sei lá, conselhos financeiros? Tipo, como eu deveria reestruturar minha carteira? Você confiaria nisso? Um erro comum é pensar, não vou confiar porque ela erra, principalmente por causa das alucinações, mas humanos também erram e também alucinam. O que eu sempre digo, e o que dizemos internamente quando trabalhamos com grandes organizações, é que isso não é uma calculadora. Se a sua calculadora errasse, você jogaria fora na hora, ela estaria literalmente pegando fogo. Mas se uma pessoa aparecesse, mesmo sem conhecer profundamente sua empresa, e fosse extremamente inteligente, você consideraria ouvi-la. Talvez confiança não seja a palavra certa, mas você perceberia que ela está fazendo um ótimo trabalho. Ainda assim, você não diria simplesmente, faz isso aí e pronto. Você refinaria junto, iria e voltaria, explicaria o contexto. Diria, gosto disso, não gosto daquilo. A diferença é que você está tratando isso como um humano. Se um amigo te dá um conselho médico, tipo dizer que a queimadura no seu braço parece normal, ok. Essa pessoa é dermatologista ou não? Se não for, e isso for importante, eu vou checar os fatos. O exemplo que eu sempre uso é que muitas coisas não precisam de precisão absoluta. Em muitos casos, é só um brainstorming. Como eu devo pensar sobre isso? Mas, por exemplo, se você vai conhecer o diretor de marketing da Morgan Stanley e quer alguns tópicos para puxar a conversa, e um amigo diz, acho que li em algum lugar que ele gosta muito de esculturas de balão ou algo assim, você pensa, ok, vou levar um balão. É melhor acertar isso, senão você está ferrado. Eu sei, Se precisar de precisão, confira 2 vezes. Então você simplesmente copia a resposta do ChatGPT para o Claude e pede para ele revisar? Eu até faço isso às vezes, mas nem sempre uso outra IA. Se eu realmente preciso que algo esteja certo, eu vou ao Google, vou direto à fonte ou pergunto para alguém. Se for algo extremamente preciso, tipo consertar alguma coisa em um avião, segurar a hélice, sei lá por quê, nesse caso eu vou direto para o manual. Eu nunca confiaria no ChatGPT para algo crítico assim. Entendi. E você acha que, com tudo isso, vamos acabar usando chats para todas as dúvidas? Será que estamos perdendo habilidades de memorização? Então é o seguinte, você tem filhos, né? Eu também. Os meus já estão no ensino médio, um pouco mais velhos que os seus. E a gente faz muita coisa ligada à educação. Meu filho, que tem 16, quase 17 anos, trabalha muito comigo. Já demos aulas juntos em lugares incríveis e fizemos palestras sobre isso. As pessoas esperam que ele diga algo como, todo mundo precisa usar IA, ele está no 2º ano do ensino médio. E de certa forma, ele está certo. De certa forma, eu também estou. Dito de outro jeito, isso realmente pode afetar o pensamento crítico. Eu acredito totalmente nisso. E a pergunta é,
Como lidar com isso? Como você consegue ser tão otimista sobre algo que pode prejudicar o pensamento crítico? O que eu diria é que essa tecnologia já está aqui, e muitas tecnologias ao longo da história eliminaram certas habilidades que a gente chamava de pensamento crítico. Essa é só mais uma. Se as pessoas usam isso apenas para obter respostas, é parecido com aqueles resumos tipo Cliff Notes ou Spark Notes. Existem duas formas de usar isso. Ou você pensa que não tem tempo para ler Hamlet e só usa o resumo, e isso realmente reduz o pensamento crítico, algo essencial para o mercado de trabalho, ou você usa a ferramenta para perguntar: como posso ver isso de outra forma? O que estou deixando passar? Tipo, eu não entendi a cena 3 do ato 4 desse jeito. Aí vira uma ferramenta incrível. Seu pensamento crítico se aprofunda. É como um tutor personalizado que pode ajudar muito, mas tudo depende de como a pessoa usa. E aí vem a pergunta: como a gente muda? Como muda a educação? Não é que o pensamento crítico vá simplesmente acabar. Concordo com você, isso pode acontecer. A questão é, como evitamos isso? Então você tem 2 filhos. O que você está dizendo para eles sobre o futuro desse mundo movido por IA? Quais habilidades eles deveriam aprender e quais estão ficando obsoletas? Quero dizer, você e eu vivemos nesse mundo, certo? A gente acompanha isso todos os dias. E é muito difícil dizer o que vai desaparecer e o que vai permanecer. Dá para ter alguma noção no curto prazo, mas a verdade é que ninguém poderia ter previsto onde estamos hoje. Então é fácil dizer para as pessoas: precisamos de adaptabilidade, precisamos de curiosidade. Mas isso me deixa um pouco maluco, porque o que isso realmente quer dizer? Como a gente conversou antes de começar, né, sobre ser prático. O prático é sempre mais interessante. E eu odeio quando alguém diz: sabe, seja mais curioso. Eu fico pensando, como você diz para alguém ser mais curioso? Então, o que eu digo para os nossos filhos, e o que eu digo em escala, para dezenas de milhares de pessoas dentro de uma organização, é basicamente a mesma coisa. Que é, não importa se você se considera curioso ou não, você pode agir de forma curiosa. A pergunta é, como isso funciona na prática? Vamos começar com alguns passos. Entender mais uma vez o que a gente faz aqui. Onde o cérebro está falhando? Quais são esses paradigmas? Quais são os passos? Mostrar claramente o que é e o que não é. Então eu digo, aproxime-se do que te interessa de verdade. Não no sentido superficial de faça o que ama, porque eu não acredito nisso. Venho de uma escola de negócios, não trabalhamos assim. Acredito que, independentemente do que você faça, a IA pode aprimorar isso e criar novas formas de realizar o seu trabalho. O que é tão interessante nessa tecnologia é que, ao longo da história, quem criava a tecnologia sempre definia como ela deveria ser usada. Se você inventasse o computador, sabia que precisaria de chips de silício, teclados e mecanismos de entrega. Mas agora isso não é mais verdade. Os líderes da OpenAI, da Anthropic e de outras empresas simplesmente não sabem. Eles não sabem qual será o uso final disso. Quem vai descobrir são as pessoas de baixo para cima. Pessoas no dia a dia do trabalho, ficando fluentes, mudando de fato o comportamento, não só falando sobre isso, usando novas ferramentas, mudando comportamentos, analisando atividades diárias e identificando gargalos. Trabalhar com IA é essencial para inovar no que você faz. Por isso, desenvolver essas habilidades em toda a organização é fundamental. E eu digo exatamente a mesma coisa para as crianças. Essas organizações e esses empregos ainda vão existir, talvez em menor número. Mas se você reinventar processos com IA, você sai na frente. Porque ninguém sabe mesmo. É isso que eu tenho percebido quanto mais converso com as pessoas. Ninguém sabe, ninguém entende completamente. Cabe a você ter uma ideia e dizer: ei, acho que esse é o caminho certo. Se for uma boa ideia, as pessoas vão ouvir. Com certeza. Você percebeu como a contratação está mudando com a IA? Muita gente está tendo dificuldade para encontrar emprego, especialmente em cargos de entrada. Há quem diga que a IA já eliminou 30% desses cargos. É um número enorme. Sim, o potencial para isso existe. Essas novas estatísticas sobre o que os modelos conseguem fazer são realmente fascinantes. O Dario Amodei, da Anthropic, falou exatamente isso. Ele disse: mesmo que a tecnologia parasse de evoluir hoje, ela ainda poderia eliminar cerca de 25% dos cargos de entrada de colarinho branco. Pode apostar. Quando olho para o cenário como um todo, ainda não vejo isso acontecendo de forma plena. Vejo que o potencial existe, e isso por si só já é uma grande diferença. Mesmo que a IA não evoluísse nos próximos 10 anos, né, o que é improvável, olha onde ela já chegou hoje. Se as pessoas estivessem usando isso da forma certa, você poderia pegar equipes de 10 pessoas e reduzir para 2. Você não elimina todo mundo, mas uma única pessoa passa a produzir muito mais. E aí vem a parte realmente difícil, né? O ponto é que o tipo de trabalho que ela consegue fazer hoje é, em grande parte, de nível iniciante. Então a pergunta vira: como essas pessoas em cargos de entrada vão aprender as habilidades necessárias para se tornarem gerentes e avançarem? Isso é extremamente difícil. Eu não sei qual é a resposta para isso. Mas o que a gente sabe é que não se trata de demitir pessoas e substituí-las por IA.
Isso não funciona por um motivo simples. A IA não sabe o que é qualidade. Ela consegue fazer muita coisa, e as respostas estão ali. Se você fosse um profissional de marketing e eu não, e nós dois usássemos o ChatGPT para criar uma marca de tênis em 20 minutos, a minha provavelmente pareceria ótima, certo? Porque eu iria do zero até o produto final. Mas você, como profissional de marketing, entende de qualidade. Você sabe direcionar, sabe o que é bom e o que não é, e por isso consegue criar algo realmente excepcional. Então, ainda precisamos de pessoas com conhecimento profundo em todas as áreas. Provavelmente vamos precisar de menos pessoas, sendo realista. Mas as empresas também têm sido muito lentas para mudar seus processos de contratação. Você tem alguma dica para quem está com dificuldade de conseguir emprego? Tenho sim. Na NYU Stern, uma das minhas grandes paixões nos últimos 12 anos tem sido entender como as pessoas conseguem emprego. Esse foi um dos principais motivos de eu ter ido para Stern. Isso não parte seu coração ver pessoas com dificuldade para encontrar trabalho? Com a IA, eu realmente acredito que estamos vivendo um momento em que a oportunidade é gigantesca. Por isso, entender IA e usar IA bem é uma ferramenta incrível, porque você não precisa aprender programação, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada disso, literalmente. Você só precisa saber conversar como um ser humano, algo que todo mundo consegue fazer. Esse é o ponto principal. Mas existe outro ponto ainda mais importante. Não adianta chegar numa entrevista e dizer que sabe usar IA. Todo mundo pode dizer isso, assim como todo mundo diz que sabe usar Excel. Mas na prática, as pessoas estão usando isso para fazer lista de compras, não para transformar a forma como um fundo de hedge opera. Então, como isso funciona de verdade? Nós temos um curso, por exemplo, de IA generativa para profissionais, que ajuda as pessoas a desenvolver exatamente essa habilidade. Não só usar IA, mas reinventar a forma como trabalham. O verdadeiro santo graal para mim é: você consegue elevar o trabalho de todas as pessoas ao seu redor? Então, se você vai a uma entrevista de emprego, e isso é o que eu sempre recomendo, vá preparado. Entenda exatamente o que aquela equipe faz. Eles já te deram pistas do trabalho. Chegue e diga: olha, essa é a minha experiência nessa área. E eu vou te mostrar como usaria IA para reinventar esse processo. Vocês também sabem disso, certo? Qualquer pessoa pode fazer isso com Claude, Gemini ou ChatGPT. Você não precisa inventar nada, só precisa monitorar, direcionar e ajustar. Então você pode dizer: é assim que eu mudaria essa função, talvez até a ponto de me tornar dispensável. Os líderes seniores adorariam ouvir isso, mas aqui está o verdadeiro segredo. Esse é o ponto central de tudo. Só o ChatGPT mesmo para eu dizer isso, retirou o que falei. Mas o ponto realmente importante é mostrar como a equipe pode usar isso de um jeito completamente diferente. Aqui está o fluxo de trabalho exato, aqui está o que eu mudaria, aqui está como eu pensaria sobre isso. Porque a ideia é elevar o nível da equipe inteira. Você não quer só alguém que use IA de forma diferente. Você quer alguém que transforme a maneira como tudo é feito ao redor da IA. Isso para mim é o verdadeiro santo graal. Eu adoro isso. Sempre que olho para oportunidades de negócio, tanto em empresas físicas quanto em tecnologia, vejo que ainda tem muita coisa a ser feita. Muita coisa mesmo. Para quem quer empreender, onde você acha que estão as maiores oportunidades? Você acha que começar um negócio é a melhor opção agora? Já ouvi muita gente dizendo que em 2 anos ou você é empreendedor ou está fora do jogo. Eu não vejo assim. Porque, primeiro de tudo, a gente não faz ideia de onde isso tudo vai parar. A gente não sabe se isso vai transformar completamente o marketing, a escrita ou a programação. Simplesmente não sabemos. E não é porque a ferramenta não consegue fazer essas coisas, mas porque a gente não sabe a velocidade com que o mundo vai adotar tudo isso. E já que ninguém sabe, nem o Sam Altman, nem o Dario Amodei, nem você, nem eu, nem o Mustafa Suleyman, naquela ótima entrevista que você fez, sabe dizer ao certo. Então, se essas pessoas não sabem, como é que alguém pode saber? O que eu diria é: seja empreendedor, mesmo que seja em paralelo ao que você já faz. Eu chamo isso de currículo paralelo. Faça as duas coisas. Leve isso a sério. O Gary Vaynerchuk fala muito bem disso quando diz: trabalhe horas extras. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas trabalhe horas extras. Veja como funciona. Você cria algo que muda a forma como sua equipe já fazia aquele trabalho. No fim das contas, quando você cria um processo, é isso que as pessoas procuram. Não apenas alguém que sabe IA, porque nem sempre elas percebem esse valor. O crescimento que você gera dentro de uma organização tende a ser relativamente linear. Mas como empreendedor, e foi assim que eu comecei, eu simplesmente pensei: o que está faltando na forma como a IA está sendo ensinada hoje? Comecei a sair, conversar com várias pessoas e testar isso repetidamente. Até que alguém perguntou: se você vier dar um workshop na nossa empresa de gestão de ativos, quanto você cobra? Eu falei um valor absurdo. Eles disseram: ok, ótimo. E eu fiquei pensando: sério? Pois é. E não precisa ser algo focado só em IA. Se você usar IA para criar um novo tipo de marketing, de operações, de jurídico, seja lá o que for, as pessoas estão buscando casos de uso específicos que possam ser replicados e ampliados.
Sinceramente, eu acho que este é o melhor momento de todos para empreender. No fim, tudo se resume à estratégia. Eu tenho 35 pessoas na minha equipe e vejo todas elas como empreendedoras. Muitas têm vários clientes, não é só que trabalham para mim. Você pode ser empreendedor dentro do seu próprio trabalho, reinventando processos. E hoje muitas empresas estão contratando pessoas de outros países. Tem gente do marketing, por exemplo, que atende várias empresas porque criou um processo que funciona. É realmente uma época fascinante. Essa é a melhor forma de resumir tudo isso. Você pode empreender dentro da sua própria organização como nunca antes. Por quê? Por quê? Porque isso já foi provado de várias formas, inclusive na Harvard Business School e na Procter & Gamble, mostrando que uma pessoa pode criar uma equipe sintética. Então, o que ainda impede os empreendedores? Normalmente eu não sei programar, não sei fazer marketing, não sei lidar com operações, jurídico, seja o que for. Ou então, eu não sou um bom líder. De repente surgem IAs que conseguem cobrir muito bem essas áreas. Não são perfeitas, mas pense em como era antes disso. Isso significa que você pode reinventar um processo dentro da sua empresa. E aqui está o que eu recomendo fazer. Reinventar um processo chama muito mais atenção do que simplesmente fazer mais trabalho, certo? É sobre reinventar processos. Com certeza. E quando você diz, ei, nós reinventamos isso porque agora conseguimos acompanhar o ROI, mas mais do que isso, você reinventa o processo e mostra como ele pode ser compartilhado e repetido por outras pessoas. Eu estava trabalhando com uma grande empresa privada. Eu atuo muito com private equity. E o líder dessa empresa disse, temos 5 pessoas nessa equipe. Vamos contratar mais 2 analistas. E ele falou para as 5 pessoas, se vocês conseguirem fazer o trabalho sem os 2, eu dou o dinheiro para vocês. Isso é uma ótima forma de incentivar a inovação. Mas o que eu também disse para ele é que isso não é o santo graal, porque eles vão criar um sistema que funciona só para eles. O ideal é criar um sistema mais neutro, um processo que funcione para qualquer pessoa e que seja repetível. Agora você está dentro de uma organização, trabalhando em um processo que, no fim das contas, vira propriedade intelectual da empresa. Descubra como melhorar esse processo com IA. Comece a replicá-lo pela organização e isso vai chamar atenção. E aí, o que eu diria, e acho que você concorda, é: vá lá e comece um pequeno experimento científico. Tipo, torne-se a principal arquiteta de IA da sua empresa. Não é um ótimo título? Eu adoro esse título. E como fundadora, eu quero exatamente isso. Quero que meus gestores cheguem até mim e digam: olha, eu não quero mais fazer isso manualmente. Eu criei um processo, a IA vai fazer isso por mim, eu sou responsável pelos testes e só vou escolher o que a IA gerar. É aí que eu quero chegar. E eu adoro ouvir isso. Você diz isso porque é gestora. É líder. Ouvir alguém na sua posição dizendo que é isso que espera das equipes é poderoso. Eu sempre digo às pessoas, líderes seniores esperam exatamente isso das equipes. Com certeza, a gente percebe isso claramente. Não, mas você está certa. Eu não quero que as pessoas passem horas do dia pensando no que a IA pode fazer. Eu quero que elas se tornem gestoras de verdade. 100%. Isso é incrível. E olhando do ponto de vista da NYU, o que você acha que vai acontecer com as universidades? Você acha que daqui a 10 anos ainda vou precisar guardar dinheiro para a faculdade dos meus filhos? Ou isso vai se tornar obsoleto? Precisa sim. Isso me deixa louco quando as pessoas dizem, a universidade vai acabar. Tenho certeza de que já ouvimos isso várias vezes ao longo da história. Harvard é mais antiga que os próprios Estados Unidos. A NYU existe há muito tempo. As universidades não vão desaparecer porque elas não fazem só uma coisa, certo? Se fossem apenas um lugar onde você aperta um botão e transfere conhecimento direto para o cérebro, aí sim seria diferente. Mas ensinar não é isso. A IA pode ensinar do 1º ao 12º ano muito bem. Ela domina esse conteúdo melhor do que qualquer professor, certo? Mas então por que as escolas ainda existem? Porque escolas e universidades vão além disso. Universidades são lugares para conhecer pessoas, trocar ideias e viver experiências. Quem já passou por isso sabe, é onde você amadurece. Não é algo puramente transacional. Agora, se estivermos falando apenas de ensino online, aí sim, eu acho que a IA pode substituir com muita facilidade grande parte disso. E não estou falando de assistir aula no Zoom, mas de aprender de verdade. Sim, exatamente. A gente já está vendo isso acontecer. Porque, de repente, você sai de um curso entendendo como os professores precisam ensinar. Pelo funcionamento do cérebro humano, é preciso buscar um denominador comum. Quando você ensina 25 alunos ao mesmo tempo, não consegue atender exatamente o que cada um precisa. A IA consegue fazer isso melhor. E isso conecta com o ponto da memória que você mencionou antes. Então, sim, as universidades vieram para ficar. Mas acho que vai haver um corte grande na estrutura intermediária delas. Provavelmente não precisamos de tantas, mas centenas de milhares ainda existirão pelo valor que entregam à experiência humana. Eu adoro essa visão. Minha última pergunta.
Que mudança trazida pela IA você gostaria de ver na sua vida e poder dizer: conseguimos? Essa é uma ótima pergunta. Eu, meu filho e minha filha vamos ao Nepal todos os anos. Temos a tradição de ir lá ensinar IA em escolas, ONGs e iniciativas locais. Eu morei no Nepal por um tempo e vi que, em um país como aquele, um dos mais pobres do mundo, o que a IA pode fazer pelas pessoas me arrepia. Porque se você pensar bem, elas não têm acesso a tutores. Você e eu provavelmente conseguimos pagar tutores para os nossos filhos. Elas não conseguem. Eu vi como são as escolas e como tudo funciona. Agora, com algo no celular, elas podem ter acesso a um tutor incrível e à educação. Não é uma solução mágica, mas isso realmente ajuda um país a avançar. Na medicina é parecido. Passo muito tempo em áreas remotas, sem estradas ou infraestrutura. Nesses lugares, a ideia é, se você se corta, tem algo na pele ou apresenta algum sintoma, de repente todo mundo com um celular, e eles têm celulares, passa a ter acesso a algo parecido com um médico. É tão bom quanto um médico? Não, claro que não. É preciso checar. Existe risco? Existe. Mas se seu filho está doente e tossindo, você tem filhos, né? Eu também. O que é pior do que ver um filho doente? Você só quer alguma resposta, e de repente você tem. Agora, pessoas em áreas remotas também podem ajudar seus filhos com isso. Para mim, é aí que tudo converge. Não é só sobre ver como empresas americanas podem lucrar mais. Isso é ótimo, eu também me beneficio disso, todos nós nos beneficiamos. Mas para mim, é sobre humanidade. E falo isso com muita seriedade. Há coisas incríveis que podemos fazer. Estou realmente animado com essa transformação. Meu Deus, eu amei. Muito obrigada, Connor. Foi incrível, prático e inspirador. Adoramos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu adorei a conversa. Muito obrigada.